Então, nas últimas semanas, nós vimos, né, os ciclos, né, de usinagem. Esses ciclos começaram com o ciclo G71, depois o G72 e, por último, né, nós fizemos o G73. G71, desbaste longitudinal. O G72, que eu não escrevi, né? Mas está aqui. G72, desbaste transversal. G73, desbaste paralelo ao perfil final. Tá? São os 3 ciclos de desbaste que nós temos, né? Que vocês lembram bem. Existem outros ciclos, né? Por exemplo, nós temos o ciclo G74, o G75, o G76 e G84, tem vários ciclos para touro. Na aula de hoje, a gente vai ver 2, especificamente. O G74 e o G75. O G74, ele pode ser 2 formas, ciclo de furação e ciclo de torneamento. Tá? Então, o G74, esse que está aqui mostrado na tela, ele pode ser, então, um ciclo de furação e o ciclo de torneamento que está aqui, ó, no próximo slide. Tá? Ah, professor, mas como que o mesmo código pode fazer 2 coisas diferentes? A disposição das letras aqui, a ordem, ó, observa aqui, ó, tem 2 linhas, numa tem o R e na outra tem o Z, Q e F, depois a gente fala o que é cada um, e a outra é uma linha só, né, e tem outras letras. Então, essa disposição vai dizer, a máquina vai interpretar se é um ciclo de furação ou se é um ciclo de torneamento, tá? Então, o G74, que é esse ciclo de furação ou torneamento, em cima, né, da furação, nós colocaríamos G74R. R, retorno incremental para quebra de cavaco no ciclo de furação. Então, por exemplo, R5. Então, ele vai furar tantos milímetros, vai retornar 5 para tirar o cavaco, né, do furo, para não embuchar e não acabar quebrando a broca. O G74, na segunda linha, né? G74, Z, a posição final em absoluto do furo. Então, se tu quer um furo de 60 milímetros, vai botar lá Z menos 60. O Q é o incremento de corte no ciclo de furação, que ele é colocado em milésimos de milímetro. E o F é o avanço de trabalho. Então, por exemplo, um exemplo, né, seria o quê? Vamos aqui, ó. Na linha 70, G74, R2. O que quer dizer? Retorno incremental de quebra de cavaco no ciclo de furação de 2 milímetros. N80, G74, Z, menos 74. Olha só, se o furo aqui, ó, é 70, ele passou 4 milímetros porque a broca tem aquela conicidade na ponta, né? Então tem que geralmente passar um pouquinho para conseguir fazer o ciclo. O que, pessoal? 15 mil. O que é o valor do incremento no ciclo de furação em milésimo de milímetro. Então, 15 milímetros, né? Se a gente fosse fazer a conversão. O que é isso aqui? Cheguei com a broca aqui. Tá, essa é a minha broca. O que eu estou dizendo para a máquina? Avança 15 milímetros, retorna 2 para quebrar cavaco. Avança mais 15 milímetros, retorna 2 para quebrar cavaco. Esse é o incremento. O incremento é o 15. Avança 15, o R retorna 2, né, para quebrar o cavaco. Até sair do outro lado, ele vai fazendo esse movimento de pica-pau, né? Vai entrando e saindo um pouquinho. Isso tudo a um avanço de 0,12 milímetros por rotação, tá?
Então, essas duas linhas mostram uma furação. Tá? Lógico que primeiro tem que definir, acionar a ferramenta que vai usar, G54, definir a rotação, fazer a aproximação, né, em x0, z5, então aproximou, deixa eu apagar aqui, aproximou a broca nessa posição e depois começa a fazer o furo aqui. Tá? Essa é a ideia do ciclo G74, ciclo de furação. A ideia, então, dele, até a linha de aproximação, que é essa linha que eu... Até essa linha aqui, é a mesma coisa, né? Bloco de segurança, afastamento para troca de ferramenta, ferramenta, G54, rotação, né? A gente usa para a broca, então, nós não usamos o G96 e o G92, a gente usa só o G97 porque é uma rotação fixa, né? E aí faz a aproximação. Isso aqui é tudo igual, né? Essa parte aqui, o cabeçalho, é igual aos outros programas. E aí coloca o ciclo. E no final, depois que acabou, é só o furo, era afastamento e finalização do programa, né? Mesma coisa de sempre. Ótimo. Então, é um ciclo bem simples e é para fazer qualquer tipo de furação. O que acontece, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que o site que nós estamos usando para verificar se o nosso programa está correto, ele só tem uma ferramenta. E é uma ferramenta de despacho. Então, se nós formos fazer um ciclo de furação lá, não vai dar certo, tá? Porque só tem uma ferramenta, é uma ferramenta de desbaste, não é uma broca. Então, não vai dar certo isso aqui lá, tá? Só no software lá que a gente vai usar depois das férias, que é o SSNC, tá bom? Mas existe o G74 para torneamento. Está aqui, ó. O G74 pode ser usado também, esse código, para ciclo de torneamento. Então, o G74, ele é utilizado quando a gente tem uma peça simples, que nem essa aqui, ó, né, mostrada, essa na figura, e a gente só vai fazer esse rebaixo aqui, ó. Só vai retirar esse material. Uma peça simples, um pino. Em vez de nós usar o G71, que vai ter duas linhas, a gente pode fazer direto, tá? Utilizando o G74 em uma linha só. O que o G74... Mas só, pessoal, só assim, ó. Só um torneamento simples, tá? Sem um perfil, nada. Quando tiver um perfil já de uma peça, né, for mais de... Serão em vários lugares usinado, aí recomenda-se usar o G71. O G74 é só para casos que nem esse, só um rebaixo aqui. Já tem o material bruto, é só tirar e deixar com diâmetro 30 por 45 de comprimento aqui, tá? Então, o que tem, né, nessa função G74 para o torneamento? Tem o diâmetro, o X, né, o diâmetro final do torneamento, o Z, a posição final, o P é a profundidade de corte no raio, em milésimo de milímetro, o Q é o comprimento de corte em milésimos de milímetro, e o R é o valor do afastamento no eixo transversal, para retornar a ferramenta, e o F é o avanço do trabalho. Então, se nós fôssemos ver isso aqui, né? Então nós teríamos G74, tá? Aqui. X30, que é o diâmetro final aqui, a 30. Deixa eu apagar aqui. G74, X30, porque é o diâmetro aqui. Z menos 45, porque é o comprimento que vai ser usinado. P3 vai ser 3.000, né?
vai ser 3 milímetros de profundidade de corte. Tá? O que? 48 mil. Seria 48 milímetros. Por quê, pessoal? Lembra que na broca que eu falei há pouco, a profundidade, o comprimento de corte é quanto a broca avança, depois ela retorna um pouquinho por causa do R, avança, retorna um pouquinho, avança, retorna um pouquinho, avança, retorna um pouquinho. Se nós colocássemos, nesse exemplo, um Q 15 mil, ele avançaria 15 milímetros, retornaria um pouquinho, avançaria mais 15. E isso, né, se fizesse isso num torneamento, ia ficar riscada a superfície, né, em determinadas posições. Então, a gente utiliza um valor maior do que o comprimento total de usinagem, que é 45. Podia ser, professor, 46 mil? Poderia. Passaria dos 45. Então, o que a gente está informando para a máquina? Que ele vai fazer 48 milímetros sem parar. Aí, como é 45 aqui, ele nunca vai atingir, né, os 48. Então, ele vai fazer só, num processo só, ele vai fazendo as passadas aqui. Não vai fazer, retornar um pouquinho, fazer, retornar um pouquinho, fazer, retornar um pouquinho. Tá? Então, para torneamento, a gente sempre coloca o Q maior que a dimensão que a gente quer usinar. Nesse caso, era o 45. Tá bom? O R, pessoal, aqui é retorno. Tá? Retorno. Que é o afastamento do eixo transversal no raio para retornar para a posição inicial. Então ele veio, tirou uma passada, retorna para cá, tira outra passada, retorna, né? Aquele processo que você já conhece. E o F é o avanço que a ferramenta vai se deslocar para fazer esse desbaste. Beleza. Bom, então o G75, ele também, como o G74, ele é dividido conforme a sua expressão, se ela for de uma ou duas linhas, ele pode ser um ciclo de faseamento, sendo em uma linha, e um ciclo de canal, tá? Se for em duas linhas. Eu vou começar pelo ciclo de faseamento, que é um pouco mais simples, e vocês vão conseguir fazer lá no site lá que nós utilizamos para simular, tá? Por quê? Novamente, porque lá naquele site só tem uma ferramenta, que é uma ferramenta de desbaste. Então, a gente consegue fazer um faseamento. Bom, o G75 no ciclo de faseamento, ele tem a expressão X, Z, P, Q, R, F. A expressão muito parecida, as mesmas letras, na verdade, com o G74 de furação. Porém, aqui tem cada um tem uma diferença, né, nas letras. Por exemplo, o X aqui é o diâmetro final de faseamento, tá? Se é o faseamento inicial de uma peça, o X é 0, por exemplo, tá? O Z é a posição final em absoluto, tá? Daquele faseamento. Então, a gente coloca Z menos 1, por exemplo, se é um faseamento inicial de uma peça. Ele chega e tira 1 milímetro ali, só para deixar limpa, né, a peça, deixar regular a peça. O P é o incremento de corte em milésimos de milímetro, tá? Então, P sei lá, P1000, né? Ele vai tirar 1 milímetro. Se nós colocamos que a posição é Z menos 1, ele vai chegar e vai tirar vai fazer um faseamento de 1 milímetro em uma passada só. Beleza. Profundidade de corte por passada no eixo Z. É a mesma coisa que a profundidade de corte por passada da broca, né? Que era aqueles 48 mil. Né? Então a gente tem que deixar, nesse caso aqui, um valor geralmente te deixa superior ao que a gente tem que
Ó, que a gente tem que... Um passarinho tentando entrar na minha janela. Algo que a gente tem que tirar, né? Então, a gente tem que fazer esse Q, um valor maior. O R é o afastamento longitudinal. Tá? Para retornar ao início. E o F é o avanço programado. Ótimo. Então, esse exemplo que nós temos aqui também, ele vai fazer o faseamento dessa parte aqui, ó. Então, ele aproxima lá a peça e aí ele já coloca G35, X25, que é o diâmetro final aqui, ó, que ele vai fazer esse faseamento, ele só vai fazer desse pedacinho pintado em amarelo aqui, que eu estou com o cursor em cima. Z, menos 30, tá? Z, menos 30. P, P, 20.000. Ah, pessoal, eu ratei aqui. O P é no eixo X. Então, é o eixo aqui, ó, 20. Como é 80, eu acho. Deixa eu ver. 60, aqui está apagado, mas é 60. Ele vai tirar 20 milímetros numa passada e vai fazer com que isso seja uma passada só. Ele vai vir com a ferramenta aqui e vai usinar sem parar, sem retornar. Aí ele vai vir e vai usinar sem parar. Então veio, fez a usinagem, né? P 20.000, 20 milímetros, então, de incremento no X. O que, pessoal, é a profundidade de corte no eixo Z. Então, o eixo Z está aqui, né? Ops. Nossa, bem reto, né? E aqui o X. Então, no Z vai ser 2.000, ou seja, 2 milímetros por passada. O R1 e o F 0,2. Então, ele vai começar aqui, ó, fazer este faseamento aqui, assim, até chegar no final, tá? O R é o retorno. Eu fiz esse faseamento, fiz o faseamento, eu retorno aqui, venho, faço aqui. Então, seguindo o meu cursor, hein? Vamos de novo, peraí. Então, isso aqui, a peça tá bruta, tá? E agora, eu vou vir com a ferramenta, vou fazer o primeiro desbaste aqui. Qual é a distância entre a linha lilás e a linha vermelha? É o incremento de corte, é a profundidade de corte no eixo Z, que é o quê? Que é 2 milímetros, tá? O Q é 2 milímetros, 2.000 milésimos. Então, isso foi aqui. Beleza, fiz essa tirada aqui primeiro. R, 1 milímetro, retorno 1 milímetro, subo, venho, vou mais 2 milímetros, faço o faseamento, retorno 1 milímetro, subo, para ir fazendo o ciclo, tá? O R é o retorno. Beleza. O P é o valor que ele vai fazer esse faseamento sem parar. Se eu colocasse P 10.000, ele ia vir em 10 milímetros, ia parar, retornar 1 milímetro e continuar fazendo o faseamento, tá? Qual é a diferença de eu usar, então, esse ciclo e o G72, tá? O G72 ele é o ciclo de faseamento, não, ciclo de desbaste transversal, tá? E esse é um ciclo de faseamento. O faseamento é só para fazer,
só vai fazer faceamentos, né? Então, tu não precisa utilizar... Ele é mais simples, tá? O G72, lembra? Precisa do P e do Q, dos blocos inicial e final do perfil, né? Então, e é 2 linhas. Então, o faceamento é quando tu quer uma coisa mais rápida. Então, já tem esse ciclo pronto. Tá bom? Então, esse é o G75 para faceamento. O G75 faceamento e o G74 desbaste, vocês conseguem, ciclo de desbaste, né, o G74, deixa eu até voltar aqui, ciclo de torneamento, esse aqui, ó, vocês conseguem usar o programinha lá no site lá do Felipe Caixeiro, tá? Ótimo. Então, esse é o ciclo de faceamento. O mesmo G75, com uma função um pouco diferente, consegue fazer o ciclo de canais, tá? O ciclo de canais. Então, vamos lá. Como é que a gente faz o ciclo de canais? A gente tem G75R, retorno, quebra-cavaco. X, diâmetro final do canal. Z, posição final em Z do canal. P, incremento de corte. Q, distância entre os canais. Agora é o Q. E o F, avanço de trabalho. Então, beleza, nós temos uma peça aqui, nós temos que fazer 1, 2, 3, 4 canais. Ótimo. Então, nós temos 4 canais. Eles vão fazer automaticamente esses canais. Não vai vir fazer um por vez. Tá? Como tu faz, então, isso? Primeiro, tu tem que aproximar a peça, a ferramenta, né? Aonde X33, Z33 aqui, ó, ferramenta, o bedame, né? Para canal bedame. O bedame está aproximado aqui nesta posição. Ficou meio ruim, né? O bedame está nesta posição aqui. Ótimo. Depois, a gente já começa a escrever o ciclo. G75, R2. O R2 é quanto o bedame vai entrar, quanto o bedame vai retornar para quebrar o cavaco. Ele vai fazendo esse processo. Lembram vocês, quando vocês estão fazendo um canal lá no torno convencional, vocês vão entrando com o bedame, né, vocês vão cortar a peça, sangrar a peça. Vocês entram com o bedame um pouquinho, retornam um pouquinho, vai. Porque ele acaba embuchando e acaba aquecendo muito ali e quebra, né? Então o torno CNC também faz isso. Aqui é esse R, o retorno. Depois, na outra linha, o G75, ele vai ser... Então, beleza, G75R2, G75 novamente, X60, diâmetro final do canal, 60, tá aqui. Z70, menos 75, é a cota, deixa eu apagar ali em cima, é a cota do último canal, tá aqui, ó, no desenho, ó, 75, ó, é onde acaba aqui, ó, o último canal. Então, X, diâmetro final do canal, Z, posição final do último canal, P, incremento de corte. Então, o bedame vai descer 3 milímetros, retornar 2, desce mais 3, retorna 2, desce mais 3, retorna 2, desce mais 3, retorna 2, desce mais 3, né? Até os 60 milímetros. Por causa desse 3 mil aqui. O que 14 mil, pessoal? É o espaçamento entre os canais. Que é o quê? A distância entre os canais. Tá aqui, ó. Q14. Então, tu fez o primeiro canal, depois os outros canais vão ser feitos a 14 milímetros de distância do anterior,
até chegar na posição Z-75, tá? Que é essa posição final aqui. Beleza? Isso tudo vai ser feito a um avanço df 0.2. Mesma coisa que os outros comandos, tem o cabeçalho padrão antes. Se é a única ferramenta a ser utilizada, afasta a ferramenta e desliga o torno. Seguindo, né, o procedimento padrão de programação nosso. Beleza? Então, de comando, pessoal, esses comandos eram os comandos para a aula de hoje. Beleza?